Segundo domingo do tempo comum, ano C, primeira leitura Isaías 62, 1 a 5, Salmo responsorial, Salmo 95, segunda leitura 1 Coríntios 12, 4 a 11, Evangelho João 2, 1 a 11. Se a recepção do batismo pelas mãos de João, no qual se verificaram 3 fenômenos, a abertura dos céus, a unção do Espírito e a voz do Pai, marca o início do ministério público de Jesus, o episódio das bodas de Canaã marca, segundo o entendimento do evangelista, o início dos sinais de Jesus. Este início produziu 2 efeitos: manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. A escolha do episódio joanino das bodas de Canaã para abrir o tempo comum ano C tem um objetivo muito claro: mostrar desde o início que Jesus é verdadeiro homem, pois toma parte de um casamento como convidado junto com seus discípulos, e é verdadeiro Deus, pois realiza um grande sinal transformador da realidade. A presença de Jesus é um dado cristológico e dos discípulos um dado eclesiológico, ambos reforçado por um dado particular: a mãe de Jesus estava lá. Isto é, a Theotokos estava presente. Some-se a isso o evento onde tudo acontece, um casamento, que reforça ainda mais a profunda aliança subjacente na união hipostática de Jesus e sua significação vinculante com a Igreja, que é seu corpo místico e sua esposa mística. Com isso, então, pode-se olhar o episódio do casamento em Caná da Galileia para muito além de uma participação de Jesus a um evento. É um marco teológico de grandes proporções. Se por um lado somos interpelados a acompanhar as cenas que se sucedem com grande atenção, por outro lado, cada cena aponta para um dado essencial da nossa fé. O ponto particular é a falta de vinho, um problema ou uma grande necessidade, que marcaria profundamente o início da vida dos cônjuges e de toda a família. Preciso lembrar que, na época, as bodas duravam pelo menos uma semana e não podia faltar comida e muito menos o vinho. Não sabemos se essas bodas fossem de um parente próximo de Jesus. Sabe-se, porém, que o evangelista acentua um protagonismo da mãe de Jesus, tomando uma iniciativa que, para muito além da situação, provocou uma ação de Jesus, consciente de que sua hora ainda não chegara, como está no versículo 4. Com isso, o evangelista determina os 2 momentos participativos da mãe de Jesus, nunca mencionada, diga-se pelo nome, Maria. Ela aparece no início, nas bodas, e no fim, diante de seu filho crucificado. Em ambas as aparições, Jesus se dirige à sua mãe chamando-a mulher. Neste termo, ecoa o hebraico Ishá, isto é, o mesmo termo com o qual Adão, Ish, chamou aquela que reconheceu o osso dos seus ossos e carne da sua carne. Assim, ao se dirigir a Maria, sua mãe, de quem recebeu o corpo que ele próprio criou, com o termo mulher, isto é, Ishá, Jesus estaria afirmando a sua condição humana, verdadeiro homem, a sua condição de Criador, verdadeiro Deus, e a sua condição de novo Adão, esposo de uma humanidade renovada em Maria, que é a Imaculada Conceição e sempre virgem, garantindo-a e consagrando-a modelo para toda a Igreja, que é chamada a ser virgem mãe e fecunda de filhos renovados em Jesus Cristo, seu único esposo. Esta experiência renovada e renovadora se encontra no sim de Maria, retomado na ordem que deu aos que estavam servindo. Fazei o que ele vos disser, versículo 5. Eis a experiência de fé da mãe de Jesus. Se o seu sim, dado a Deus, provocou a encarnação do Verbo em seu seio, o sim da obediência dos diáconos, aqueles que serviam, pois esta é a palavra que ali está, representantes de uma igreja que serve só para servir, pode provocar a solução
para o problema apresentado. Eles não têm mais vinho, versículo 3. Na verdade, toda solução deve corresponder a uma tomada de consciência do problema. Deve-se acentuar que a mãe de Jesus apenas constata e relata a Jesus, nada pede. Ela é sinal de um povo eleito que expressa a sua penúria e nesta o seu desejo de que o necessário nunca falte, mas nós sabemos que Jesus foi muito além do necessário devido à abundância da água transformada em vinho. Feitas essas primeiras considerações, pode-se voltar o olhar para a primeira leitura, que coloca Jerusalém no centro das atenções de Deus através da voz do profeta, que anuncia a renovação da aliança, celebrada com a imagem das núpcias de um jovem que desposa a jovem donzela. É clara a metáfora. Como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de Deus. Isaías 62:5. O que ocorreu em Caná da Galileia prenuncia o que ocorrerá com a paixão, morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus, versículo 3. É um encontro entre Deus e o seu povo, no qual acontece a justiça como salvação, pois a glória de Deus é o ser humano resgatado para a vida com ele. Então, para Jesus bastou a obediência dos que serviam. A água foi mudada em vinho. É a resposta adequada, ensinada pela mãe de Jesus, que no Calvário se torna, por vontade expressa de Jesus, mãe da igreja e nossa mãe. O sinal realizado em Caná da Galileia resulta dos preparativos. A água colocada nas talhas e servida ao responsável da festa, que ignora, porém, a origem do vinho melhor. Não se percebe com clareza se o conteúdo da fala do mestre Sala ao esposo foi uma reprovação ou foi um elogio. Por certo, pode-se considerar a afirmação de que a mudança é possível de acontecer. Se todo mundo faz de uma forma, nada impede de se inverter a ordem. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora, versículo 10. Assim, o advérbio grego arti, traduzido por agora, assume a função de um adjetivo que qualifica o momento transformador, pois Jesus fez entrever pelo sinal o que a sua hora é e pode realizar na vida do ser humano. Ele é o vinho novo, que assumiu a tarefa de preparar os odres novos, isto é, seus discípulos, que, a exemplo de Maria, aprenderão a contê-lo pela fé transformada em comportamento, isto é, em sim dado a Deus. Este comportamento aparece descrito como dons e carismas, esses atuados na igreja pelo mesmo e único Espírito que distribui a cada um conforme quer, versículo 11. Toda essa obra de Deus no mundo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unção do Espírito Santo, tem uma finalidade específica, em vista do bem comum, versículo 7. Por essa finalidade, pode-se voltar à primeira leitura e fazer uma releitura do seu conteúdo, olhando para o que foi dito em função de Jerusalém pelo profeta e pensar na igreja, que espera e necessita que seus filhos pratiquem o bem comum, para que nunca se diga dela, abandonada ou deserta, mas minha predileta, porque bem casada com o Senhor, que a quis por esposa e nos confiou o ministério. Na igreja, podemos entoar a Deus um canto novo e, pela igreja, manifestar seus prodígios entre os povos, pois ele julga com justiça. À luz dessa Eucaristia, lemos e vivemos este segundo domingo do tempo comum ano C. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.